com esta prece e com a permissão dos espíritos que nos orientam, dos mentores da casa, nós abrimos a reunião da noite de hoje. Hoje, quarta-feira, 1º de julho de 1998. Bom, antes de iniciarmos a nossa conversa, nós temos um aviso, aliás, dois. Primeiro, é que sexta-feira vamos estar lá no restaurante Robin Hood, a partir das 14 horas, nós vamos assistir ao jogo do Brasil e depois tem um jantar. O jantar é fricassê de frango com farofa de manteiga e pirê, arroz, sei lá, só de coisa. Eu sei que fricassê de frango, porque a Copa está na França, então vai nome francês, né? Parece um salpicão, né? Não é assim? Mas é feito com creme de leite, se não me engano. Fricassê, não é isso? Então vocês estão convidados, são R$5. Assistem ao jogo e ainda jantam, né? Depois do jogo, seja lá que resultado for, vocês jantam. A não ser aqueles que ficam desgostosos aí, né? Não vai comer nada, vai ficar lá entalado. Mas, seja lá o resultado, nós vamos vibrar, né? A outra vez, no dia 27 de junho, foi muito bom. A gente vibrou tanto que, né? Foi bom mesmo, muita gente estava lá, foi ótimo. É até uma confraternização, sabia? A gente troca ideias e tal, e discute, xinga Zagallo. Diz que Ronaldinho não está fazendo nada, que o melhor jogador do mundo, era o maior ex-melhor jogador do mundo. Eu sei que é interessante esse trabalho. É interessante esse encontro. E outro é o nosso curso que vai começar sábado aqui, a partir das 16 horas. É 1 hora e pouco de curso. É sobre a magia do ectoplasma. É um trabalho com mais de 40 páginas sobre o ectoplasma. É uma pesquisa que eu fiz. E nós vamos mostrar aqui transparências, vamos simular uma reunião de materialização, como os grandes pesquisadores faziam, uma reunião de materialização. Vai ser interessante para vocês tomarem conhecimento do trabalho feito pelos grandes pesquisadores. E o ectoplasma não é uma coisa do passado, não, são os nossos fluidos. Esses fluidos, Kardec chamou de fluidos, Charles G. chamou de ectoplasma, mas é a mesma coisa. É uma questão mais de nomenclatura. E aí vocês quiserem, pode se inscrever. No ato da inscrição, ganha uma monografia, como eu disse, de mais de 40 páginas, com fotografias de espíritos materializados. E também de manifestações de alavanca ectoplasmática. Fotografia, não são desenhos não, viu? São fotografias. Eu vou fazer um trabalho aqui vou fazer vários trabalhos durante o curso, viu? Teórico e prático. Vou fazer teste com algumas pessoas que estiverem aqui para ver se tem mediunidade de materialização e efeitos físicos. Vou fazer teste. Então quem quiser, R$15, minha nossa, como eu estou sendo subestimado aí, hein? Puxa vida. Não, estou dizendo, eu acho um curso bem barato. Porque outro dia quem foi que tomou um curso aí de neurolinguística, pagou R$800, foi Sônia, não foi? Então pronto. Você aprendeu alguma coisa? Você gastou dinheiro à toa.
E aqui com 15 reais vocês vão entrar em contato com, com o que muita gente em centro espírita, dirigente de centro espírita não conhece. Nem sabe onde é que vai ectoplasma. É mesmo, porque não se estuda. O pessoal não está estudando por aí. Está nessa maluquice aí de autocura e com pé limitada, pronto. Aí fica difícil. Eu sempre, olha, isso daí está em minha cabeça o tempo todo, porque eu não posso me conformar que o espiritismo esteja sendo praticado de uma forma tão distorcida. Foi por isso que acabou em Paris, acabou na França. Não tem um grupo na França, a não ser grupinhos. Na cidade de Lyon tem um pequenininho, na cidade de Tours tem um pequenininho. E em Paris são grupos familiares, constituídos de portugueses e brasileiros. Raríssimos franceses. Se vocês chegarem na rua de Paris, nas ruas, em qualquer lugar em Paris, pergunte para Allan Kardec, ninguém sabe dizer quem foi. Aqui tem mais conhecimento de Kardec do que no seu próprio país. Ele falou porque ele falou no cemitério de Père Lachaise que tem Allan Kardec. Ele falou porque ele sabe que Allan Kardec é muito famoso aqui no Brasil. Mas a história do Père Lachaise não é aquilo, não. É muito mais interessante. Muito mais. Eu levantei até a história do Père Lachaise e está no curso que eu estou fazendo lá na livraria todo sábado de manhã. Eu levantei a história, uma história interessantíssima. Se a televisão filmasse e narrasse a história do Père Lachaise, é uma coisa espetacular. Eu levantei toda a vida do Père Lachaise. Ele foi fundado em 1804 por Napoleão Bonaparte. Lá tem um túmulo de Napoleão, mas ele não foi sepultado lá. Ele está numa cúpula de ouro na Academia Militar em Paris. A cúpula de ouro e os despojos dele lá, os ossos dele, sei lá, estão lá. Ele não está no Père Lachaise, embora tenha fundado. Agora, todas as suas amantes, que foram 7, estão enterradas lá no Père Lachaise, todas. São amantes históricas, né? Foram 7. Quer dizer, as que foram identificadas, né? Não é? Tem as fofocas também póstumas. Então, se vocês quiserem fazer o curso está fazendo lá na livraria, são 16 aulas, e acho que vai acabar lá para agosto. E é um trabalho também de pesquisa. Então, vocês querendo, ali, ó. Vocês precisam estudar. Depois ficam dizendo, eu não estudo nada, lá Bernardo só faz curso na livraria. Não, eu estou fazendo aqui, esse curso vai ser aqui, sábado. E nós fazemos lá na livraria para cobrir os custos da própria livraria. Que eu não ganho um tostão, não ganho nada, é de graça. Eu pesquisei essa monografia de 40 e tantas páginas, vocês vão ver a bibliografia. E eu não botei toda. Eu tive que consultar dezenas de trabalhos que vocês, eu sinto dizer, jamais vão entrar em contato. Que são obras raras, de primeira edição, esgotadas. Então vocês vão entrar em contato com um material raro, que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então é um trabalho sério, vocês vão ficar nas mãos com um livro, e que ninguém vai ter, só os que fizerem o curso. Que eu não vou publicar esse trabalho. Eu já estou cansado de lançar livro, depois o pessoal fica até falando, que aqui fica lançando livro toda hora e tal. Eu vou achar que esse é um trabalho mercenário e não é. Não é? Eu tenho 2 aí, um pela Federação Espírita Brasileira, está lá, para ser editado agora no segundo semestre, e um que eu fiz sobre a natureza da felicidade, baseado na filosofia grega. Todo o trabalho foi baseado nos gregos, sobre a felicidade. Agora é para quem estuda. Não é esse negócio de aquelas mensagenzinhas, você pode ser feliz, a felicidade está em você, basta você ser otimista. Eu não gosto de escrever essas baboseiras, não, já escreveram demais. A felicidade que eu estou falando, a natureza, é o homem se conhecer dentro de um processo de reflexão
né, raciocinada. Eu fui até redundante aí, viu? Mas deliberadamente. Então vocês vão quando esse livro for editado, vocês vão ver o enfoque sobre felicidade que os gregos atribuíam a ela. É muito diferente do que anda por aí. Essas mensagens aqui não dizem nada. Mas vamos, hein? Eu acho que até setembro, por aí, já está lançado, já está editado. E o outro da Federação Espírita Brasileira é sobre a premonição, das profecias da premonição. Está faltando na bibliografia espírita. Então, vocês precisam estudar. É isso. Do sexta-feira? Para a Copa, né? Tá ali. A gente tem que pegar recursos de todos os lados para ver se a gente consegue reativar a construção. Porque não está fácil. A gente não acha recurso em lugar nenhum. Se vocês não ajudarem, como é que a gente vai fazer? A casa é nossa. Vocês é que usufruem da casa, não é isso? Se tratam aqui, exercitam a mediunidade, tudo aqui. Então a casa é de vocês. Vocês é que se utilizam, não é? Os mentores estão aí para ajudar vocês. Quantas pessoas não são socorridas fora daqui, quando mentalizam a casa? Muitas pessoas. Até ficam me mentalizando também, porque de vez em quando eu sinto uns bombardeios, digo, alguém está lá, né? Ou alguém, né? Como diz, está pensando em mim. Mas vamos ao que interessa. Hein? Eu não estou ouvindo nada. É isso, estão tirando minha energia. Mas depois ela se recompõe, mesmo que transfusão de sangue. Mas eu sinto mesmo. Porque as vibrações, as pessoas quando estão na pior, as vibrações são terríveis. Não é? São deletérias. Aí ela mentaliza, pronto, estabelece um canal, né? Uma ponte. E ali transitam as energias da pessoa para mim. E os mentores ajudam nesse processo, depois eu me descarto delas. E a pessoa fica bem. Várias pessoas pensam e ficam bem. Mas não é por mim não, é por causa dos mentores. Bom, então vocês cheguem para frente, tem espaço na frente. Mas vamos à nossa conversa de hoje. Olha, eu recebi um telefonema de uma pessoa que frequenta aqui. E ela me disse que lá em Jequié ocorreu um fato realmente extraordinário. Foi até divulgado pela rádio, uma rádio em Jequié, e o jornal de Jequié. Ela até vai conseguir um exemplar desse jornal para mim. É que um coveiro, o sujeito está até na UTI lá de hospital, está em estado grave, ele, no exercício da sua profissão, ele tentou desocupar uma cova para enterrar uma outra pessoa, outro corpo, vamos dizer assim. E no momento em que ele ia tirar o caixão antigo, o espírito, segundo ele, o dono do corpo, ou do ex-corpo, se materializou e baixou-lhe o cacete nele, né? Ele contou isso antes de entrar em estado grave, porque ele teve traumatismo. Então ele contou essa história. E parece que há até testemunha desse fato. Aí a gente fica, ela disse, Bernardo, parece que é o único fato nos fenômenos espíritas, acho que é o único fato. Eu digo, não, já aconteceu com Daniel Danglar-Home. Porque Daniel Danglar-Home, não sei se vocês já ouviram falar,
é o melhor e o maior médium que já houve na história, né, dos fenômenos espíritas, embora ele não fosse espírita. Ele era até contemporâneo de Kardec, esteve em Paris. Kardec foi assistir, ele dava espetáculos públicos, era extraordinário o trabalho dele. E ele também cantava à corte em Paris. Os reis de França, o imperador, aliás, Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte. Napoleão III adorava, gostava, fazia sessões especiais, particulares com esse médium. E muitos fenômenos aconteciam. Ele, no seu livro, um livro de memórias, que é um livro raríssimo, e não chegou aqui ao Brasil, não foi traduzido, e as grandes obras desses mestres, ou dos pesquisadores, muitas obras nunca chegaram, acho que nem vão chegar ao Brasil. É muito difícil, porque são obras que não têm saído. Vamos ver esse curso aí sobre ectoplasma. Se fosse um curso sobre autoiluminação, isso aqui estava cheio. Não é? Mas é um trabalho de estudo, porque vocês precisam saber o que é o ectoplasma, porque vocês trabalham com ele. Vocês médiuns trabalham com ectoplasma, chamado ectoplasma gasoso. Vocês precisam saber o que vocês põem para fora numa reunião dessa. A utilização dos espíritos, dessa energia que vocês despendem. Vocês precisam saber o que vocês põem para fora. E se é verdade ou não. Então é um estudo dirigido a vocês, aos que estão exercitando aqui a mediunidade. Então inscrever-se neste curso não é só para ajudar o centro, vocês também vão se ajudar. E vão ter nas mãos um trabalho de pesquisa. Então Daniel Danglar-Home, ele conta um caso interessante, é que ele foi chamado para ir no interior da Escócia, numa mansão, onde estavam acontecendo fatos estranhos. Principalmente um desses fatos se relacionava ao aparecimento de uma senhora que pertencera à família que morava ali há muito tempo naquela mansão. Ela aparecia com uma fisionomia assim, indignada, não falava nada. Os habitantes da casa estavam meio já apavorados, embora se tratasse de uma parenta. Mas vocês sabem que esse pessoal, né, quando o espírito retorna, vem à casa da gente, principalmente nossos entes queridos, nós os expulsamos, né? Exorcismo, queima pólvora e fazem coisas assim do arco da velha para expulsar os espíritos. Resultado, ele foi a essa mansão e durante a noite este espírito apareceu a Daniel Danglar-Home, quase que materializado. E aí ele conseguiu saber dela o porquê dessa revolta. O caixão estava na cripta da família, porque essas casas senhoriais na Inglaterra, na Europa de um modo geral, elas possuíam suas próprias criptas, onde eles colocavam os caixões dos parentes falecidos, desencarnados. Ela tem um portão, é um edifício, né, subterrâneo, só aparece um pedaço assim da cripta, a pessoa é um portão, entra, desce, e tem várias prateleiras onde eles põem os caixões. O encarregado do cemitério teve uma sobrinha que desencarnou subitamente. E ele não tinha recursos para sepultar a menina. Ele colocou o caixão em cima do caixão dessa senhora que estava aparecendo nessa mansão. Ela contou a Daniel Danglar-Home o porquê da sua indignação. E aí o pessoal da casa não acreditou muito em Daniel Danglar-Home.
achou que isso era uma história muito fantástica e que aquela senhora estava aparecendo por qualquer outro motivo. Mas foram lá averiguar. E lá chegando, realmente estava o caixão da menina sobre o daquela senhora que estava aparecendo à família. Aí tiraram o caixão, o pessoal da mansão pagou o sepultamento do corpo da menina e nunca mais essa senhora apareceu. Aí, por que nós estamos contando isso? Para mostrar, para demonstrar que as pessoas que desencarnam ficam presas aqui. É como eu botei no livro A Visão Espírita da Morte, almas algemadas à terra. Então vejam como esse pessoal fica preocupado com o corpo. Ele já não precisa mais do corpo. Não há nenhuma utilidade para ele. Nesse caso, não. Eu acho que é condicionamento. Porque eu já tive a oportunidade de entrar em contato, por exemplo, ver um livro, Histórias Fantásticas, vocês já leram? Há fatos ali extraordinários. Espíritos que aparecem pedindo missa, por exemplo, pedem. São espíritos que professaram o catolicismo quando aqui estavam. Eles pedindo missa, pedindo vela, pedindo flores para o seu túmulo, como se ele lá naquele túmulo estivesse, e não está. Ele pode estar ligado aos seus despojos carnais, ligados, mas psiquicamente. Ele não está ali na sepultura. Não se enterra o espírito, enterra o corpo. O espírito não. Agora, ele pode estar ligado de tal maneira que vocês veem num livro, O Céu e o Inferno, vocês já leram, das páginas da codificação. Vocês precisam estudar os livros da codificação. É a base, é o sustentáculo da doutrina. Lá os espíritos informaram a Kardec que eles sentiam os vermes roendo o seu corpo, ou seus corpos. Sentiam os vermes roendo seus corpos. Eles sentiam, vejam só. Como isso pode acontecer? Isso é um processo de condicionamento. Eles não realmente, aquilo não estava acontecendo neles. Estava acontecendo com o corpo, no processo de decomposição. Mas eles estavam ligados, através do perispírito, ao seu corpo físico. Eles aí experimentavam aquelas sensações, mas eram sensações. Na verdade, eles não estavam mais ligados aos corpos, seus corpos. Já havia se rompido aquele elo, né? Recebe, mas ele precisa estar predisposto a essa ajuda. Eu já contei o caso aqui de Otília Gonçalves, não é? Aquele livro, está no meu livro, não está? É na Visão Espírita da Morte. O que foi que aconteceu com ela? Ela dirigia reunião lá na Mansão do Caminho. Era uma pessoa assim, dedicada à caridade, ao amor, ao próximo. No entanto, quando desencarnou, ela ficou presa ao seu corpo. E veja só, ela vivia na Mansão do Caminho, lá dentro. Mas ela ficou presa ao seu corpo físico. Avaliem as pessoas que não têm nenhum conhecimento espírita, né? Que negaram a reencarnação, negaram a imortalidade e, consequentemente, a sobrevivência do ser. Essas pessoas sofrem. E como sofrem? Até, vocês já leram o livro Irmão Jacó, de Frederico Figner? Leiam. E ele, presidente da Federação Espírita Brasileira, participou de memoráveis reuniões com a grande médium, né? Ana Prado, em Pará, no Belém do Pará, em Belém do Pará. A filha dele, Raquel, se materializou diante dele. Ele era judeu,
mas foi um judeu que se converteu ao espiritismo, chegou até a ser presidente da Federação Espírita Brasileira, que ele teve uma prova da imortalidade e da preservação dos caracteres morais e intelectuais do homem, ou do ser, vamos chamar assim, que define tanto o homem como o espírito. Então a menina de 17 a 18 anos se materializou diante dele. Vocês veem esse trabalho no livro As Mulheres Médiuns. Tem lá a história dessa médium extraordinária chamada Ana Prado. Era, por sinal, a médium, ela realizava à noite as sessões e de manhã ia para a igreja se confessar. Os espíritos pegavam essa médium, independentemente da vontade dela, e realizavam o trabalho. Aí ela se arrependia, achava que aquilo era coisa do demônio. E aí, no dia seguinte, ela ia para a missa. O marido, que era um dos pesquisadores, deixava ela ir. O padre bradava, pintava horrores, achava que ela não devia participar. Mas quando chegava no dia da reunião, pronto. Ela não tinha forças para resistir à influência dos espíritos. Olha, foi uma médium que conseguiu materializar 3 espíritos de uma só vez. E os espíritos que se materializavam com ela, por sinal, eram atípicos, porque eles construíam todo o corpo físico, menos a cabeça. Aí eles transportavam cabeça de boneca, eu não sei onde é que eles achavam, e colocavam em cima daquilo que seria o pescoço do espírito. Aí, resultado, o corpo grandão e a carinha pequenininha assim, ó. Era a cara de boneca. Eles faziam isso deliberadamente. Foi a única manifestação desse gênero na história da ectoplasmia, ou dos fenômenos ectoplasmáticos. Nunca houve um caso desse, nem com Elizabeth Compton, nem com Eva Carriere, nem com Florence Cook, nem com ninguém. Nem com o próprio Home, Daniel Danglar Home. Só aqui no Brasil que houve esse tipo de materialização. É algo assim realmente notável. E é esquisito, porque as fotografias dos espíritos, vocês veem a fotografia do espírito grandão, enorme, e aquela cabecinha pequenininha de boneca encaixada lá naquilo que, como eu disse antes, que seria o pescoço da materialização, do fantasma. Então esses espíritos ficam, como eu estava dizendo no início, eles ficam ligados à terra, aos seus corpos. Tanto que a maioria volta. Por sinal, há um livro escrito antes de Kardec. Esse livro foi editado aqui na Bahia. É um livro raríssimo, escrito por um padre. Ele diz assim, os espíritos, não, as pessoas que vão para o mundo espiritual ficam ou voltam. Era o nome do livro, porque ele passou a ver espíritos. E aí começou a conversar com os espíritos. E descobriu, entre aspas, que o homem sobrevive à falência do seu corpo. Então esses espíritos vêm, parentes nossos, amigos, inimigos. E quando eles nos aparecem, aí a coisa, não é? Nós reagimos. Qual a reação inicial? Medo. Nós sentimos medo. Quer dizer, medo do desconhecido. Não é tão desconhecido, não. Dizer que as pessoas têm medo, mesmo que seja o pai, a mãe, as pessoas têm medo. Elas não sabem como lidar com esse tipo de fenômeno. A maioria, porque a maioria esmagadora das pessoas não foi preparada para isso. Se condicionou, se convencionou que as pessoas morrem e tudo acabou. Ou então morrem e vão esperar o juízo final. A dignidade dele é de prova, não é missão, não. E ele tem que voltar para ser ele. Porque nesta vida, ele foi Emmanuel, ele foi André Luiz, e aí por diante.
ele se anula nesta vida. Você já viu algum livro escrito por Francisco Cândido Xavier? Não. Ele já escreveu 300 obras, mas que não são dele. Não tem nada de humildade. Humildade por quê? Escreve livros dizendo que ele é santo, que ele é isso, idolatram ele. E aí? Ora, na questão de humildade, ele não podia se anular. A verdade é essa. Eu sei que muita gente não gosta quando eu digo isso. Mas fere até mesmo os próprios ensinos. Eu tô com Kardec nas mãos. Eu não estou com qualquer um. Kardec nunca foi idolatrado. E foi Kardec. Ele nunca foi. Que ele não quis. Ou então o tipo de trabalho que ele fazia não permitia. Não é negócio de época, não. Questão de a idolatria vem desde eras imemoriais. Não é? Agora, prestava homenagens a ele. Por exemplo, ele recebeu prêmios como pedagogo. Ele ia lá, aceitava o prêmio. Ele também foi festejado como o líder do espiritismo no mundo, em várias cidades francesas, na Bélgica também. Ele aceitava isso, não é questão de humildade, ele aceitava com tranquilidade, normalmente. Tanto que no dia que sepultaram o corpo dele, no cemitério de Montmartre, não foi em Père Lachaise, os esposos foram um ano depois. Aí, o que aconteceu? Fizeram discursos lindos. Você está falando demais. Fizeram discursos maravilhosos, como Flammarion, que chamou ele o bom senso encarnado. Quando voltaram para a sociedade parisiense, naquela mesma noite, ele toma uma das médicas, foi a irmã de Faux, e agradeceu a todos. Ele estava presente. Será que a vaidade dele ficou no corpo? Será que a vaidade da gente fica no corpo? Nosso orgulho fica no corpo? Não, é atributo do espírito. Se prestar uma homenagem a mim, eu reencarnado, é a mesma coisa que se prestar homenagem a mim, eu desencarnado. Que os sentimentos serão os mesmos. Alguém está incensando a vaidade minha ou dos outros. O que eu acho o seguinte, acho normal se prestar uma homenagem. Por que não? Irmã Dulce mesmo era badalada aí até dizer chega, chamava de santa, daqui a pouco está fazendo até milagre. Então isso é natural. Então dizer que o Francisco Xavier vem como ser, nada disso. Não vamos idolatrar ninguém no movimento espírita. Prestemos homenagem, isso sim. Divaldo, por exemplo, quantos livros ele tem? Pessoas dedicadas. Divaldo, médium ou santo ou gênio, sei lá das quantas. O médium, o gênio. Eu conheço 3 ou 4 livros escritos por pessoas enaltecendo o Divaldo, de cima a baixo. Se vocês pegarem a revista, que eu até colaboro nela, a revista Presença Espírita, são os trabalhos de Divaldo, da primeira à última página. E aí? Isso aí está incensando a vaidade? Não. É um fato natural. Agora, nós criamos esse processo de, pois vai incensar a vaidade. Que nada. Isso eu acho isso uma bobagem. Então, voltando ao que nós estamos falando, os espíritos, quando chegam do outro lado, preservam seus caracteres morais e intelectuais. E muitas vezes, eles se apresentam aqui como eles realmente são. Não era como eles eram. É como eles são. Que às vezes as pessoas aparentam aquilo que elas não são. Quanta gente no mundo ainda existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Raimundo Corrêa, Mal Secreto. Então, há pessoas que passam imagem de amor, de tranquilidade, de harmonia, e lá dentro a coisa está fervendo. É como um patinho na lagoa. Vocês já viram um patinho na lagoa? Ele passa suave, agora as patinhas estão assim, ó. Não é? Aí vem aquele pato deslizando, aquele cisne, que coisa suave, mas as patinhas embaixo estão ali, ó, agitadas.
Ele que fazia o choque elétrico. Claro que os espíritos sentiam, e muito. Eles se deslocavam. Por exemplo, eu mesmo posso deslocar um espírito provocando nele um choque. Mas eu pego em determinados pontos que os espíritos me ensinaram. Eu não preciso de um choque elétrico. Mas o Carl Wickland precisava. Ele, afinal de contas, era um psiquiatra de origem sueca e que era professor da Universidade de Chicago. Ele nunca entrou em contato com a doutrina espírita. Ele conheceu o problema espiritual dissecando um cadáver. Ele fazendo um processo de dissecação de cadáver. Quando ele chegou em casa, a mulher médium natural, o espírito, o dono, entre aspas, daquele cadáver, ficou por aqui com ele, porque ele estava sendo irreverente. Como muitos legistas, por exemplo, aqui mesmo na Bahia teve um Charles Pitex, que acendia o charuto e botava entre o dedo grande e o médio do cadáver, fazendo de cinzeiro até. Quer dizer, isso daí é uma afronta à morte, é um desrespeito ao morto. E Carl Wickland recebeu uma resposta, porque a mulher dele, o espírito pegou a mulher dele e queria matá-lo. Ele começou a conversar e ele aí descobriu, entre aspas, o processo mediúnico. Ele pensou, quando ele escreveu o livro dele, 30 anos entre os mortos, depois de 30 anos de trabalhando com os mortos, ele escreveu um livro clássico, mas ele julgava que era o descobridor da pólvora. E não era nada disso. O livro foi editado em 1920. Né? Eu tenho até esse livro, 20 anos entre os mortos. Ele, por exemplo, ele não acreditava na reencarnação. Ele tinha uma ideia da reencarnação completamente estrambelhada. Mas ele acreditava na preservação dos caracteres morais e intelectuais do indivíduo ou do ser quando desencarnado. Mas foi uma experiência, ele como psiquiatra, ele foi depois super combatido pelos seus colegas dentro da Universidade de Chicago. Mas ele legou um livro que, escoimado, tirando aquela parte, né, que ele nega a reencarnação e outras coisitas mais, é um livro para se estudar. Porque ele faz um tipo de desobsessão com seus pacientes, os pacientes, ele tratando os pacientes dele como psiquiatra, ele faz um tipo de desobsessão que é realmente notável. Abel Mendonça, que foi o presidente e fundador da Casa de Emmanuel, ele foi um dos grandes estudiosos da obra de Carl Wickland. Esse livro, 30 anos entre os mortos. Ele foi um estudioso. Tanto que eu, quando entrei em contato com esse livro na biblioteca de Abel Mendonça, lá na Casa de Emmanuel, o livro era todo anotado. Ele fazia anotação. Ele riscava assim de vermelho, né, sublinhava certas passagens. Isso mostra que ele estudou profundamente o trabalho de Carl Wickland e fez uma adaptação no tratamento que ele fazia lá na Casa de Emmanuel. Não sei se alguém aqui teve contato com esse tipo de desobsessão. O trabalho que a gente faz aqui nesta casa tem também alguma coisa do trabalho de Abel, porque eu fiz uma fusão. Trabalhei com Aurelino Mota de Carvalho, trabalhei com Abel, e aí ó, eu levei muitos anos fazendo isso, para criar um método. Eu levei alguns anos, melhor dizendo, e aí criei esse método aqui, que é único. Agora tem muita gente por aí imitando, graças a Deus. Tem muita gente que segue essa metodologia. A pessoa deitada, tomando passe e tal. A doutrinação, Abel usava doutrinadores, a gente aqui não usa. Eu não uso doutrinador encarnado. Os doutrinadores são desencarnados. A não ser numa reunião dessa, é diferente. Mas aí embaixo, quem doutrina espírito, obsessor, são os mentores. Eles têm condições morais para chamar a atenção e reeducar esses espíritos. Agora, eu ponho um doutrinador, que eu não sei da vida dele, não sei de onde ele anda, não sei nem o que ele fez no dia da reunião. Para o espírito começar a dizer desaforo, você é igual a mim, você não presta, quem é você para me dar conselho?
Olha, macaco não olha pro rabo, está jogando pedra no telhado dos outros, né? Não julguei para não ser julgado, aí começa. Agora, ele não vai se atrever a dizer isso aumentou, a um espírito mais, né, mais elevado, que já passou pelo que ele está passando. Ele é obsessor. Né? E bota mesmo. E bota. Eu uma certa feita, passei por isso. O obsessor botou os podres do doutrinador todos para fora. E o pior que é na verdade. Ele sumiu, nunca mais ele apareceu no centro. Eu procurei até, eu não procuro as pessoas que saem de centro, mas eu procurei, disse, não, eu não tenho mais condições morais de frequentar. Agora, o problema é o seguinte, é que todo mundo tem, né, tem seus problemas. Ninguém é perfeito. Nós erramos. Nós somos falíveis. Não é isso? Ninguém aqui, eu não posso exigir de ninguém aqui santidade. Nem vocês exijam de mim. A verdade é essa. Nós estamos no mesmo barco. Só que eu estou na proa, vocês na popa. Porque vocês estão na frente. É melhor ficar na proa atrás, que, né? Porque nem sempre o líder vai na frente. Ele fica atrás, observando. Se acabar, ele lá. Igual Napoleão. Napoleão não se meteu em nenhuma batalha. Só ficou olhando. Hein? Hein? A função do mentor, se ele pode reencarnar? Claro que pode. Eu ainda não vi um espírito. Sabe uma coisa? Kardec, ele trabalhou com espíritos de altíssimo nível, não foi? Rousseau, Fénelon, Erasto, que foi discípulo de Paulo, Vicente de Paulo, chamado São Vicente de Paulo, Lacordaire, Platão, Sócrates. E aí que vocês encontram no livro dos médiuns. Isso eu botei no livro dos Rétos da Comunicação Instrumental, da identidade dos espíritos e da manifestação anímica. Os espíritos disseram a Kardec, olha, muitos que você evocou já estavam encarnados. Não está lá? Então, será que Sócrates estava encarnado? Será que Fénelon estava encarnado? Um Platão estava encarnado? Então, hein? Claro, pega o capítulo 19 do livro dos médiuns, que vocês não estão estudando. Você não diz, é mesmo, Bernardo? Realmente, eu li no livro dos médiuns. Eu conto aqui que parece uma novidade. E não é. É porque vocês não estão estudando. Leiam com atenção. Os espíritos disseram, muita gente que você evocou já está reencarnada. Esse pessoal já está reencarnado. Então, quem ele reencarnou? Observe no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, os prolegômenos, e as mensagens que tem atrás no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, céu e inferno. Vejam lá quem ele evocou. Espíritos de altíssimo nível intelectual e moral. No entanto, estavam reencarnados. Isso quer dizer que eles saíram de seus corpos para atender aos chamamentos, às evocações de Kardec. Porque Kardec tinha um salão mediúnico na casa dele, e ele fazia altas horas da noite reunião com os médiuns. Na calada da noite, no silêncio da noite, ele fazia. Ele estava dormindo, saía do seu corpo e ia trabalhar com Kardec. Não, porque não podem estar de vigília. Aí ele não pode se desdobrar. É impossível. A não ser um caso de Emily Saget, que está no livro Obras Póstumas, que ela estava no liceu, ela foi expulsa de vários colégios, de moças, né, de meninas. Ela estava dando aula, daqui a pouco aparecia uma outra Emily Saget junto dela. Esse caso nunca foi esclarecido, embora Kardec tenha apresentado este e outros casos semelhantes, mas não deu uma explicação assim plausível. É um enigma ainda que permanece, né,
inatingível pelo raciocínio, até mesmo pela pesquisa. É um caso único. São 3 ou 4 casos que Kardec... Vocês já leram obras póstumas? Então, leiam obras póstumas, vocês vão encontrar esse capítulo lá, dos homens duplos. Tem lá escrito, dos homens duplos. É que vocês estão se esquecendo de estudar a codificação, não é? Eu estou lembrando aqui. É uma questão de, né? Não, mas a codificação é a base. Vocês não podem saber o que é espiritismo sem estudar a codificação. Ah, mas não está nada ultrapassado. Nem vem que não tem. Né? Pedir a Deus para se aposentar? Ah, tá bom. Quer dizer que Deus vai aposentar você, né? Mas vem cá, será que vocês não têm um momento assim em casa para ler um livro? Um dia de domingo, um dia de folga, um dia de sábado? Pelo amor de Deus. Venham então para aqui para o curso que vocês vão aprender sem fazer força. Não é? Venham para o curso aqui sábado, vocês vão aprender. Porque tem gente que diz assim, Bernardo, quando eu vou ler um livro, eu caio no sono. Fala. Aí eu disse, sabe por quê? Porque você faz o seguinte, você ajeita os travesseiros, deita e bota o livro lá. Então você quer dormir, não quer ler. Você não está querendo estudar, não está querendo dormir, não é? Aí vai dando aquele sono, vai dando aquele... Aí pronto, dorme. A toda vez que eu leio, parece que os obsessores não querem porque eu durmo. Claro. Diga. O que não é verdade. Eu não acredito nisso. Kardec não ia se deixar anular como Chico Xavier se deixou. Kardec tinha muita personalidade e um espírito fortíssimo para ficar servindo de médium para espírito de ex-padre de companhia limitada. Tá bom? Admiro o trabalho de Chico, acho ele uma pessoa maravilhosa, mas eu não acho que ele seja santo, não. Aqui, ó. O elo entre vivos, está aqui. Mais enaltecido que Chico Xavier, nunca vi. Nem no movimento feito, nem fora. Mais enaltecido, mais badalado. Então eu acho que a reencarnação de Kardec, isso não pode ser verdade. A Kardec tem um espírito fortíssimo, uma personalidade marcante. Ele não ia se submeter a isso. Principalmente é que a obra mediúnica de Chico Xavier, em muitos pontos, contrariam Kardec. Então Kardec estava se contrariando, ou permitindo que contrariasse a sua obra? Hein? Pode. Como espíritos ovoides, por exemplo. Isso é um absurdo, isso é uma maluquice. Não existe espíritos ovoides. Entendeu? E quem foi que deu isso? André Luiz, através de Chico Xavier. Ele contraria a obra codificada. Ninguém perde o seu perispírito. Ele pode transformar o perispírito, mas continua a morfologia, vamos dizer assim, humana. Ele pode até transformar numa licantropia, numa zootropia, mas ele depois ele volta a ser o que era. É uma questão mais, assim, psíquica. Não como ele vai que se transforma em um ovoide, quer dizer, um ovo. Isso é um absurdo. Então Kardec não escreveu uma bobagem dessa. E colônias no mundo espiritual, e não sei o que lá, é tanta coisa. São 300 livros, tem coisa boa ali dentro, claro que tem. Eu não estou aqui contra ninguém, não, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas eu sou kardecista. E se analisar a luz da doutrina kardeciana, as obras mediúnicas no Brasil, muitas ficam a desejar. Porque cada espírito tem que contar uma novidade diferente. Tem livros aí, por exemplo, que o espírito faz necessidades fisiológicas no mundo espiritual. Hein? Quer dizer, um dia desse cai na cabeça da gente. Imaginou? Chuva de cocô. Já tem chuva de granizo. Quer dizer, uma asneira dessa
é divulgado. Agora, os inimigos do espiritismo, graças a Deus, não conhecem essas bobagens, senão ia arrasar. Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, se o espírito não tem, não come e nem pode comer nada, ele não vai ter um processo digestivo como quando ele estava no corpo. Não há digestão. Ele não tem necessidade de nutrientes alimentares para a manutenção do seu corpo. O corpo perispiritual é mantido através de uma absorção de energias. É diferente. Por exercício ilegal da medicina. Isso não é espiritismo. Um espírito se comunica, por exemplo, Chico Xavier, o nosso companheiro Divaldo Franco, o que eles escrevem não é espiritismo. É a opinião de espíritos. Necessariamente não é espiritismo. Espiritismo é a obra codificada, isso é espiritismo. Aí sim. É por isso que eu recomendo muito um Bolzano, um Richer, um Delane, um Aksakoff, porque lá vocês vão ver o complemento da obra de Kardec. Um exemplo que eu já citei aqui, vocês querem estudar premonição, vocês têm que buscar Bolzano e Richer, que se debruçaram sobre o fenômeno, pesquisaram exaustivamente, escreveram vários trabalhos sobre a premonição. Transfiguração, vocês têm que buscar Bolzano, que escreveu um trabalho maravilhoso sobre a transfiguração. E aí por diante. Animismo, você tem que estudar Aksakoff e Bolzano. Porque senão vocês... Ali Kardec deu o pontapé inicial. Ele não aprofundou. Senão ia fazer um livro dessa grossura. Resultado, esses grandes pesquisadores complementam a obra de Kardec. Esse sim. Isso não é a opinião do espírito. É um sujeito que não é espírita, nega o espiritismo e se mete num laboratório e confirma a transfiguração, a imortalidade, através das materializações. Kardec não fez uma reunião de materialização, nenhuma. Nada. Nenhuma reunião de materialização ele fez. Ele fez pesquisa com tipologia, transporte de matéria, de objetos para dentro de ambientes fechados. Ele chegou a fazer alguma pesquisa, mas materialização, jamais. Isso estava faltando. E aí surgiram esses pesquisadores orientados pela espiritualidade. E aí complementaram Kardec. Isso sim, aí são obras subsidiárias. Agora, essas mediúnicas eu não considero obras subsidiárias, porque emitem opiniões que se distanciam e às vezes contrariam os postulados kardecistas. Então eu não posso admitir. Eu sei que eu estou remando contra a maré, eu sei que muita gente não está gostando, o Bernardo é o dono da verdade, eu não sou dono da verdade. Eu falo aqui baseado no estudo e na pesquisa. Eu não sou leviano. Eu não estou falando de uma obra mediúnica sem conhecimento de causa. Eu já li as primeiras 16 obras de André Luiz. E ali contraria, em alguns pontos, a doutrina. Em outros, são até fantasiosos. Parece ficção. Nosso lar, me parece uma ficção aquilo ali. É um socialismo de Estado. Agora, o sujeito, 300 anos no poder. Se aqui eu estou enjoando quem tem 5, quanto mais 300. 300 anos no poder. Além disso, tem um defeito técnico, que em socialismo de Estado não é direito de sucessão, e lá tem. Então, é um defeitozinho, né? Além de tomar sopa, não sei o que lá, e tudo mais. Eu acho isso, eu não sei, eu não acho o sustentáculo da obra mediúnica no Brasil um sustentáculo científico. São opiniões. O espírito viu ou pensou que viu, ou criou e vem aqui e relata. Não tem base científica. A base científica tem que ser experimental, dentro de um laboratório. E isso não fizeram no mundo espiritual. E o problema de tempo, o problema de alimentação. E aí por diante, você vê Sexo Além da Morte, escreveram um livro, Sexo Além da Morte. Eu até estou concluindo um curso lá sobre as forças sexuais da alma. O sexo além da morte, existe sexo além da morte como nós entendemos, como nós concebemos? Não. Os próprios espíritos disseram a Kardec.
ele especula sobre isso. É claro que ele não aprofundou, mas ele dá assim uma ideia muito boa a respeito da sexualidade no mundo espiritual. É isso. Faz cirurgia nos órgãos genitais para enfrentar a próxima reencarnação. Isso daí é uma asneira. Isso não existe. Isso é uma bobagem. Porque senão, os espíritos estão influenciando no código genético, no processo de reprodução, e isso não é verdade. Isso não pode acontecer. E o próprio Emmanuel mesmo, em Caminho da Luz, ele tem uma tese. É uma tese. É a opinião dele. Que na época, nos primórdios da evolução, os gênios tutelares da organogênese terrena, ele usa esse termo, faziam operações no perispírito do reencarnante para acelerar a evolução. Eu acho que isso é meio absurdo. É um tanto e quanto fantasioso. Aí ele quer justificar, sabe o quê? Os elos perdidos entre um homo e outro. Né? Eles realmente são diferentes, há disparidades genéticas, etc. Os órgãos, como apareceram os órgãos, por exemplo, o órgão da visão, que é complexíssimo o órgão da visão, como ele surgiu. E tem uma coisa, os órgãos da visão são produto de algo assim sofisticadíssimo, inteligentíssimo. Não podia estar sujeito ao acaso, nem a forças genéticas, né, inconsequentes. A visão, a nossa visão, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa super sofisticada. E aí de onde veio isso? Como se constituiu? A evolução. Mas que evolução é essa, hein? Tão inteligente? E que depois de uma demonstração fantástica de inteligente, vai apodrecer no túmulo. É como a pessoa fizesse um belíssimo gol contra. O quê? Olha, você devia estar tomando o curso que eu estou fazendo lá, Forças Sexuais da Alma. Seria interessante vocês irem lá, não é? Vocês vão lá, vão saber o que é o homossexualismo, bissexualidade, não é? Não é isso? Como o processo de androgenia, não é? E uma coisa de androgenia vem desde a Grécia, e existem algumas peças gregas que apresentam a bissexualidade. É um ser que tinha os dois sexos. Aí os deuses separaram os dois. Aí que a dialética dos contrários, macho de um lado, fêmea do outro. Mas todos saíram. Essa tese está na Bíblia, onde a mulher foi tirada do homem. O homem então tinha uma contraparte feminina que foi separada. Isso lembra as lendas gregas, a mitologia grega, do andrógeno, onde um ser era ao mesmo tempo masculino e feminino. Aí o deus Zeus veio e separou. Aí isso se casa com a Gênese bíblica, em que Deus veio e aí tirou a mulher do homem. Está vendo aí? Essa história já foi contada, não só pelos gregos, mas por outros povos. Até o próprio André Luiz fala em Leptrósticos, que seria um ser, né, bissexuado, que se dividiu e depois se juntou. É por isso que as pessoas chamam minha cara metade, e as pessoas ficam em busca da sua metade, né, ou da alma gêmea. Isso daí vem justamente dessas lendas, que isso não é verdade. Ninguém sabe realmente o processo da evolução, a essência, nem Darwin nem chegou junto. Agora, o caso é o seguinte, é que dizem que Darwin, a base da doutrina espírita se baseia em Darwin, não é verdade. Nada disso. A seleção natural é um absurdo, cria algo assim incompatível com a inteligência de Deus. Porque não pode haver
A gente não pode admitir, por exemplo, eu não posso admitir que no processo evolutivo haja sacrificados e privilegiados. Ninguém pode